Bom dia a todos. Esta é uma produção do Centro Espírita Caminho da Verdade, na cidade de Registro, São Paulo, e a proposta é levar esclarecimentos sobre o Livro dos Médiuns, que trata das comunicações espíritas, que permeiam a Bíblia e a história da humanidade. Doravante, uma vez por mês, vamos estar respondendo as perguntas que nos são enviadas. E hoje vamos responder a primeira pergunta da nossa irmã Nelma, que tem uma dúvida, né? Se a comunicação é denominada manifestação anímica, como saber se a comunicação é verdadeira e não é para enganar? Como o dirigente identifica esse tipo de comunicação para saber se é verdadeira ou falsa? A gente fala comunicação anímica porque vem do ânimos da própria pessoa, né? Então, prezada irmã Nelma, o esclarecedor, aquele que se propõe a dirigir uma equipe, tem que ser uma pessoa com bastante experiência, né? Uma pessoa dedicada aos estudos, para exatamente saber identificar essas situações. O médium, como dissemos em vídeo anterior, a princípio, via de regra, a comunicação é anímica, porque se o médium não disser a primeira palavra, dificilmente vai vir uma comunicação. Então, mas com o decorrer do tempo, o desenvolvimento vai se observando o médium. Mas você se refere à comunicação anímica. Anímica é quando é da própria pessoa. Ele se concentra e traz de si mesmo as informações que ele obteve anteriormente, né? Por conhecimento, por estudo, através dos estudos, ou está cristalizado no seu espírito, em encarnações anteriores. E no futuro, Nelma, as comunicações serão anímicas, né? Na medida em que as pessoas vão se esclarecendo, tomando conhecimento, não haveria necessidade da espiritualidade interferir para nos esclarecer nos problemas do dia a dia. Jesus tirava de si as informações, né, pelo conhecimento que tinha, através da sua evolução espiritual. Então você pergunta, como saber se a comunicação é anímica ou é verdadeira? Ora, a comunicação anímica tem certas coisas que devem ser observadas. Por exemplo, aquele médium que repete sempre as mesmas coisas, né? Parece uma vitrola quebrada, né? Fica repetindo os mesmos ensinamentos. Uns por falta de estudo e outros porque realmente são anímicos, né? Não é muitas vezes produtivo. Embora nós temos que apreciar o conteúdo da mensagem, né? Porque não é porque uma mensagem é de um espírito que ela é boa, né? Há espíritos que são menos esclarecidos do que muitos encarnados, né? Então o dirigente vai observando, vai orientando e vai vendo se realmente aquela comunicação é ou não é do médium, né? Mas tem que se ter muito cuidado, né? Tem que ter a caridade evangélica de não ir taxando logo de início que é anímico, não. É preciso estudar, ver, analisar as mensagens, e nós já aprendemos através da doutrina espírita que devemos rejeitar 10 verdades e não aceitar uma mentira. Entendeu? Então, não é tarefa fácil, mas dá para perceber quando é da pessoa mesmo, né? Com o tempo a gente percebe. Já dissemos anteriormente que não é por ser anímica que é falsa, né? Se não existe interesse por trás, e esse interesse não é de atacar alguém, não é de
perceber algum benefício, a gente tem que analisar a mensagem, né? O Jefferson, esposo da nossa prezada Nelma, a quem nós de público agradecemos pela dedicação em colocar os nossos vídeos no ar, ele também tem uma dúvida, né? Sobre letargia e catalepsia. Ele diz que parece que o Espiritismo troca os termos, né? Prezado Jefferson, aqui vai o nosso agradecimento e respondendo a sua pergunta, nas questões número 422, 423 e 424 de O Livro dos Espíritos, na nota final da questão 424, esclarece: a letargia e a catalepsia têm o mesmo princípio, que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diz no Livro dos Médiuns, que foi escrito em 1862, mas hoje a gente sabe que as fontes para uma letargia ou catalepsia são diversas, né? Já dissemos anteriormente que pode ter origem numa situação patológica, que é uma enfermidade, pode ser uma alergia a determinada perfume, veneno, né? Então as fontes são inesgotáveis, pode ter diversas origens. O Livro dos Médiuns falou que é ainda inexplicada, isso em 1862, né? Elas diferem em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral. É o que aconteceu com Lázaro, quando Jesus falou que Lázaro vivia, as irmãs haviam afirmado que ele tinha morrido há 4 dias, né? Mas Lázaro estava vivo, ele só estava em estado letárgico. E quantos não foram enterrados nesse estágio, né? Dado como morto. Então, na letargia, a suspensão das forças vitais é em geral, fica com aparência de morto, né? Na catalepsia, ela é localizada, pode afetar parte ou mais ou menos extensa do corpo, de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar, embora não possa fazê-lo, né? E nós citamos o caso do menino Chaves, né? Que aparecia na TV, que ficava em estado catalético, né? E que chamavam de piripaque, ele teria um piripaque, né? No estado de catalepsia, ele pode ser desfeito, aquele estado, por uma ação magnética, bem como na letargia também, que Jesus falou: Lázaro vive, e chamou ele, ele veio. Com o seu poder, com o seu magnetismo, o mestre fez isso. Essa ação magnética, Jersey, pode ser através de um sopro nas narinas. A pessoa está em estado catalético, você sopra nas narinas. Um passe, uma palavra de estímulo pela vida, ou através de um susto. Quando nós éramos crianças, nossos avós faziam isso para passar soluço, né? A pessoa estava com soluço, alguém vinha e assustava a pessoa. É uma forma de magnetismo para fazer a pessoa retornar novamente ao seu estado dito normal, né? Na verdade, ele sai daquele estado catalético. Espero ter esclarecido. A letargia fica como morto. Na catalepsia é parcial. Está na questão 424 do Livro dos Espíritos. Nós não vamos discorrer sobre as 423 a 422, porque demandaria muito tempo, né? Pode ser consultado no Livro dos Espíritos. A irmã Nelma nos faz outra pergunta. Você falou sobre o Saci Pererê e outras figuras folclóricas. Essas figuras realmente existem, quer dizer, são espíritos. De acordo com a sua explicação, esses espíritos são bem inferiores, sem conhecimento e sem iluminação. Está certo? Esta explicação para esses espíritos ficarem assombrando pessoas, e ela agradece. Na verdade, essa outra pergunta da Nelma é interessante, porque
as figuras constantes no nosso folclore, como Saci Pererê, Mula Sem Cabeça e outras no Brasil e pelo mundo, como as lendas sobre deuses, né? E até aqueles que se transvestiu de demônio para tentar Jesus no deserto, dizendo-lhe, mestre, tudo isso te darei se de joelho te prostrares a me adorar. Um espírito brincalhão, porque não era nada dele, então dar as coisas dos outros é fácil, não é verdade? E Jesus, sabendo disso, naturalmente, não caiu naquela conversa do que é chamado demônio. Na verdade, era um espírito, né? Agora, nem sempre esses espíritos são brincalhões ou estão agindo por eles mesmos. Às vezes já agem por determinação de espíritos mais elevados que precisam dar um despertamento em uma pessoa ou em um grupo de pessoas para que busquem a informação e o conhecimento. As coisas estão muito paradas, a pessoa está só no bem bom, né? Come, bebe, dorme, procria. E nós não viemos aqui somente para isso. Nós viemos aqui para evoluir. Então, por vezes, tomamos um susto. Né? Constantemente as pessoas chegam na casa espírita porque estão vendo coisa que os outros não vê, estão ouvindo coisa que os outros não ouvem, né? Então, a finalidade dos espíritos ditos como inferiores é mais ou menos como aqueles moleques que os adultos usam para jogar pedra na cara dos outros, né? São espíritos batedores, denominados espíritos batedores, porque fazem as tarefas de carregar o piano, né? As tarefas pesadas. Os espíritos inteligentes, então, utilizam desses espíritos para as tarefas grosseiras, digamos assim, que é assustar, que é despertar, que é... Né? Mas por que isso? Por causa do medo das pessoas, né? A pessoa tem medo e há uma historinha, inclusive, que o profeta saía de Jerusalém e encontrou-se com a peste e perguntou, onde é que você está indo? E a peste disse, eu estou indo a Jerusalém matar 10.000 pessoas. O profeta foi embora, não acreditou naquela conversa, mas ao retornar, ele encontrou com a peste e questionou ela. Falou, escuta, você falou que ia matar 10.000 pessoas e matou 100.000. A peste se defendeu, falou, não, eu matei 10.000, mas as outras 90.000 morreram de medo. E neste momento de pandemia que assolou o nosso planeta azul, né, não foram poucos os que morreram de medo de morrer. Então, por causa do medo, os espíritos inferiores se aproveitam e brincam com as pessoas. Essa é a questão, então, dos espíritos, ditos espíritos inferiores. Nós chamamos de batedores, né? Denominado batedores, porque eles fazem a tarefa pesada. Então, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, só existe na mente das pessoas. E os espíritos brincalhões, sabendo disso, se transvestem, exatamente, né? Inclusive o demônio, né? Porque aquela figura do diabo, que é um ser vermelhinho de chifre, aquilo não existe de fato, né? Tem seres encarnados que são muito pior do que aquele. Aquela figura foi criada por um jornalista francês no século XVIII, com a aval das religiões, porque com a crença no demônio, muita gente procura religiosidade, não é verdade? Mais uma pergunta da Nelma que diz, esses conhecimentos são bons, né, sobre o desenvolvimento mediúnico. Eu tenho uma pergunta, existe médium em todo mundo, em todas as religiões? Os muçulmanos, os budistas, mesmo os ateus, eles podem ser médiums? Você já teve contato com médiuns de alguma religião não cristã? Então, veja bem, sim, Nelma. A palavra médium, esse neologismo, foi cunhada por Kardec, mas em toda a história da humanidade sempre existiram médiuns, que são aqueles que intermediam.
intermedia uma informação entre os humanos e o mundo espiritual, daí seria chamado de médium. Na tribo, chamavam-se pajé. No Egito, eram denominados sacerdotes. O povo hebreu consultava a pitonisa. Pitonisa que vem da palavra piton, que é cobra, né? Essa daí é uma cobra, ela consulta o mundo espiritual, mas eles iam consultá-la. Os pagãos tinham seus adivinhos. Na Índia, eram denominados gurus. E assim, o próprio Kardec teria sido um sacerdote druida no seio dos celtas, povo que viveu na Europa no século VI a.C. Você pergunta se eu conheço algum médium fora da doutrina espírita? Há padres, pastores que impõem a mão e curam, né? Estão intermediando as bênçãos divinas sobre aquele que necessita. As benzedeiras, que muitas vezes nem religião tinha. Benzedeira que, uma vez eu conversando com uma benzedeira, perguntei como é que a gente benze, né? Por curiosidade, ela falou, meu filho, eu não sei explicar, eu sei benzer. Então nem religião ela tinha. Ela fazia o sinal da cruz por hábito, né? Por se dizer católica, mas não frequentava. Então as benzedeiras são médios, né? E a mediunidade é ferramenta de trabalho. Independe da fé religiosa. Tem aquele que se diz ateu, mas que em sua presença ocorrem fenômenos, né? Ocorrem cura. Eu tive um companheiro de trabalho que se dizia ateu, mas nunca convivi com uma pessoa mais humana. Então não é a religião que faz a criatura, nós é que elevamos ou diminuímos o nome da religião que frequentamos. Como dissemos, mediunidade é ferramenta de trabalho. E Deus a concede a justos para glorificá-lo e a injustos para que assumam a responsabilidade e não se queixem de terem sido desamparados de oportunidades, né? Porque Deus faz nascer o sol e dá chuva para justos e injustos. E por último, mas não menos importante, a Nelma se refere ao vídeo em que citamos o festim de Baltazar, onde aparece alguns dedos, todos viram os dedos escrevendo, né? Menel, Menel, Taquim, Farquim. Porque o deus Baltazar, o rei Baltazar, né? Ele resolveu tomar vinho na taça sagrada que seu pai, Nabucodonosor, havia retirado do templo de Salomão. E apareceu aqueles dedos, escreveram na parede essas palavras, que foram depois decifradas por um hebreu que estava por ali, informando que ele tinha sido julgado, seus pecados condenados e que iria morrer naquela noite. Como de fato está lá na Bíblia, em Daniel, ele amanheceu morto. Então a Nelma pergunta, né, sobre quem doou o ectoplasma necessário para que aquele fenômeno de aparição das mãos aparecesse. Nelma, geralmente, onde ocorrem fenômenos, há um doador de ectoplasma. Porém, para que a materialização ocorra, os espíritos vão buscar onde for necessário, né? Essa matéria, que nós somos possuidores dela em quantidade mínima, e talvez esteja aí porque que Jesus tenha dito, onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. E disse isso porque onde estiver 2 ou 3 ou mais e não sendo em nome de Jesus, geralmente gera discórdia, confusão e tumulto, né? Não é por acaso, prezada Nelma, que quando éramos criança, no dia de festa, quando iam sacrificar os animais para matar o porco, galinha para a festa, não deixavam a gente assistir. Porque o sentimento de compaixão promove a expedição desse fluido, o ectoplasma. E a criatura que teria que morrer, não morre, né? Embora tenha chegado a sua hora.
Repare que quando todos ficam em volta de um doente e se aproxima a hora de sua passagem para o Oriente Eterno, o doente dá sinais de melhora de repente, né? E todo mundo acha que ele sarou, voltam para suas residências, né? E daí vem a notícia que ele fez a sua passagem. Então, lá no Festim de Baltazar, respondendo sua pergunta, não necessariamente tinha que ser alguém dali que estava doando o ectoplasma, que a espiritualidade, quando necessita desempenhar o seu papel, dar uma mensagem para nós, ela vai buscar onde seja necessário. Nós nos mantemos à disposição para as perguntas, né, que serão respondidas sempre que possível na primeira semana de todos os meses. Que a paz de Jesus permaneça conosco e que estejamos juntos em outras oportunidades.